Boa tarde. Então, hoje nós vamos apresentar o nosso seminário para a disciplina de técnica operatória sobre carcinoma basocelular e espinocelular, diagnóstico e tratamento. Então, nosso grupo é composto por mim, Eric Guerra, e pelos meus colegas Elizabeth Nicole, Matheus Bergamo e Vitória Belize. Então, para iniciar a nossa discussão, vamos ter uma visão inicial do que são os cânceres de pele. Então, o câncer de pele é a neoplasia mais prevalente no país, segundo os dados do INCA de 2018. E, de modo geral, eles são inicialmente separados em dois tipos principais, o tipo melanoma e não melanoma. O tipo melanoma acomete os melanócitos e os tipos não melanoma acometem as outras células da pele. Os cânceres de pele, então, do tipo não melanoma, são subdivididos em dois tipos principais, o carcinoma basocelular e espinocelular, que nós vamos tratar hoje. Enquanto generalidade sobre os cânceres de pele, a gente pode mencionar que os carcinomas são muito incidentes, então eles são muito presentes na população, eles acometem mais mulheres, porém eles possuem uma baixa letalidade, isso porque eles têm um baixo potencial de causar metástases. Então, inicialmente, conversando sobre os carcinomas basocelulares, eles representam 70% dos cânceres de pele e 50% de todos os cânceres diagnosticados. Isso faz com que a gente os estude como a neoplasia mais prevalente nos seres humanos. 90% desse tipo de câncer acontece na região cefálica, da região do pescoço e da cabeça. Eles possuem um bom prognóstico, porque eles possuem uma capacidade apenas local de invasão celular. E, embora eles destruam esse ambiente, eles não têm tanto potencial metastático. Essa evolução desse câncer é lenta, o que facilita no momento do diagnóstico, e mesmo com o tratamento ele pode recidivar. Com relação à fisiopatologia, eles funcionam sob três ópticas principais: o eixo genético, o eixo fenótipo e o eixo ambiental. No eixo genético, pode acontecer uma mutação causando o distúrbio da via de sinalização SHH, que é uma via de supressão tumoral. Sobre o eixo fenótipo, a gente precisa lembrar dos tons de pele, né? Desde os tons mais claros, albinos e ruivos, até os tons mais escuros. E com relação ao ambiental, a gente precisa mencionar os raios UVB, principalmente raios solares. Então, agora vamos discutir sobre as quatro principais apresentações clínicas do carcinoma basocelular. O primeiro padrão é o padrão papular. Ele possui um aspecto menor, milimétrico, perolado, translúcido, brilhoso. Ele pode possuir teleangiectasias, que a gente pode reparar nessas imagens na lateral. Ele pode também apresentar mudanças de cor, mas muito geralmente não apresenta. Pode chegar a apresentar nódulos, e aqui eu coloquei duas imagens especificamente diferentes, um padrão sem nódulos evidentes, né, apenas uma leve elevação, e outra mais recheado de nódulos, principalmente aqui em cima. Esse é o padrão inicial de uma lesão cancerosa por carcinoma basocelular. O nosso segundo padrão é o padrão nodular. Ele é o padrão mais comum. Ele fica próprio também, assim como todos os cânceres, né, de cabeça e pescoço. Ele já é um tamanho maior, ele é uma lesão que pode atingir até centímetros. Ele é próprio da evolução daquela lesão inicial que eu mostrei no slide anterior. Ele pode ou não ser pigmentado e pode ou não conter úlceras. Uma terceira clínica é o padrão fibrosante. Ele é bastante diferente, ele não apresenta nenhuma elevação, pelo contrário, ele é bem discreto. Quando você toca no exame físico, você percebe uma placa endurecida sobre a pele, né, uma superfície lisa, e as bordas, como você pode analisar, por exemplo, nesse câncer aqui, a gente nem consegue delimitar onde ele começa e onde ele termina. Então, ele possui bordas mal definidas e possui mais teleangiectasias, como a gente consegue ver nesse pedacinho aqui. Ele é mais comum na face. Ele também possui um pior prognóstico, porque a gente não tem uma noção de onde ele começa e termina, e a infiltração dele pode ser maior. A chance de recidiva dele, por conta da ressecção, também é maior. E, finalmente, a última clínica do padrão do carcinoma basocelular é o padrão superficial, que é mais comum em troncos e membros. Ele possui umas bordas bem delimitadas e um núcleo numa crosta escamosa e perolada. Então, aqui a gente consegue ver a borda bem delimitada e um núcleo mais vermelho, rosa avermelhado, e semelhante a uma crosta mesmo. Ele pode ou não ser pigmentado, e ele possui pouca infiltração, ele é bem localizado. Os principais fatores de risco do carcinoma basocelular são os dos demais cânceres de pele. A exposição aos raios UVB, sobretudo do sol, a história familiar,
Os fototipos 1 e 2 de Fitzpatrick são, de modo geral, os tons mais claros de pele, os ruivos e os tons de pele bem clarinhos mesmo. E a imunossupressão, como corticoides e outros medicamentos. E agora, conversando um pouco sobre o outro tipo de câncer de pele não melanoma, o espinocelular. Ele representa 20% dos cânceres de pele, então também é uma incidência bastante considerável. Ele é mais incidente em homens acima dos 60 anos, então ele também tem um componente da idade. A fisiopatologia é um pouquinho diferente, também pode ocorrer uma hiperplasia dos queratinócitos epidérmicos. Eles ficam um pouco mais indiferenciados, o que torna esse câncer um pouco mais perigoso do que a gente discutiu anteriormente. Ele está muito mais ligado aos raios solares, as síndromes genéticas e imunossupressão. Como ele se apresenta na clínica? Então, ele aparece geralmente com regiões já sensibilizadas, seja por exposição solar, dermatite, cicatrizes prévias, úlceras, ceratoses ou até queimaduras, como a gente vai ver no final da apresentação. A lesão inicial, ela é uma pápula com ceratose. Ela é uma pápula menor, assim, com indícios de ceratose que vão evoluindo ao longo do tempo para úlceras, vegetações e até nódulos. Ele possui um pior prognóstico, como eu mencionei anteriormente, ele possui um crescimento mais acelerado, né, e um maior potencial para metástase. Ele possui 3 apresentações principais. Primeiro é o carcinoma verrucoso da cavidade oral, que ele também é conhecido como papilomatose florida ou tumor de Ackman. Ele ocorre mais na cavidade oral e nas gengivas, e ele possui essas características vegetantes que a gente consegue ver aqui. O carcinoma verrucoso da região ano-urogenital, ele também é conhecido como condiloma acuminado gigante de Buschke-Lowenstein. Ele ocorre na região do ânus, pênis e vagina, e com relação ao pênis, vale lembrar que ele é mais prevalente em homens não circuncidados. Há uma característica interessante mencionar que ele ocorre especialmente em pacientes com esquistossomose por xistossoma hematóbio. E, finalmente, o carcinoma verrucoso plantar, ele também é conhecido como carcinoma caniculatum. Ele ocorre mais na região plantar do pé, né, sobretudo em homens, e muitas vezes ele é confundido, ou o diagnóstico é tido como errado, por ser confundido com micoses, úlceras diabéticas, verrugas, e interessante que ele possui uma relação com o vírus HPV e com o tabagismo. Com relação ao carcinoma espinocelular, ele possui fatores de risco um pouco diferentes. Os que são iguais são os raios UVB, a história familiar de câncer e até a história pessoal de câncer, os fototipos de tons de pele mais claro, a imunossupressão, mas também a infecção, como eu mencionei ali, do HPV e da esquistossomose, e principalmente as lesões prévias. Aqui um adendo, né, para a gente comentar um pouco sobre a úlcera de Marjolin. É uma situação clínica na qual um carcinoma espinocelular sob a forma de úlcera de Marjolin pode se manifestar em um paciente no qual ele teve uma queimadura, seja por fogo ou por arma de fogo, e que o tratamento não foi eficaz, ou quando o tratamento é deixado para cicatrização por segunda intenção. Essa malignificação da úlcera de Marjolin, ela corresponde a 76% dos casos de carcinoma espinocelular diagnosticados. Então, é bastante importante a gente lembrar e cuidar dos nossos pacientes queimados para que eles não desenvolvam isso. Então, para dar continuidade à nossa discussão, a gente vai estar falando sobre o estadiamento. Ele é importante para a definição do tratamento e do prognóstico do paciente. Para o CBC, geralmente ele é curado antes de fazer metástases, mas para o SEC é importante porque é um carcinoma que tem um alto grau de metástase. Nós temos uma classificação que a gente utiliza, que é a classificação TNM. T se refere ao tamanho do tumor primário e o crescimento para estruturas adjacentes. O N significa disseminação para linfonodos próximos, ou seja, uma disseminação mais local. E o M, uma disseminação para locais mais distantes. Também, conforme o resultado obtido em cada letra, os carcinomas são agrupados em 4 estágios, representados pelos números romanos de 1 a 4, que se refere ao prognóstico do paciente. Aqui a gente tem uma tabela que evidencia a classificação do TNE, onde a letra G se refere ao grau de diferenciação histopatológica. Para o diagnóstico, a gente deve levar em consideração a queixa do paciente, o histórico familiar, idade e os fatores de riscos.
A gente pode utilizar os critérios ABCDE, onde A é a simetria, B as bordas irregulares ou mal definidas, C é a coloração mista, D, diâmetro, e E é a evolução da lesão com surgimento de alterações, como sangramento ou aumento. O exame que a gente mais utiliza é a biópsia. E tem que lembrar que no CBC infiltrativo, a biópsia deverá ser profunda para determinar a profundidade de invasão na metástase. Na biópsia, a gente tem dois tipos, que é a excisional, que são utilizadas em lesões menores que 1 centímetros, e a incisional, que é utilizada em lesões não ulceradas. Na maioria dos casos, é feita essa ulcerização da lesão e é utilizado o método punch até o tecido gorduroso. Na descrição da biópsia, deve conter a profundidade da lesão, o grau de diferenciação, o nível de invasão pela classificação de Clark, outros tipos de invasão, como fáscia, muscular, linfonodal, perineural e em músculo, o estadiamento da TNM e as margens positivas. Nós utilizamos um aparelho também, algumas vezes o chamado dermatoscópio. Ele é um aparelho que a gente usa para refinar o nosso diagnóstico. É um método não invasivo que permite visualizar em vivo a distribuição da melanina na epiderme e na derme. Temos também alguns exames de imagens que a gente usa para auxiliar o diagnóstico, como o raio-x, a tomografia computadorizada, a ultrassonografia ou a ressonância magnética. Para o acompanhamento, ele é muito importante para o paciente, e a gente deve fazer um suporte psicológico para ele conseguir entender o que está acontecendo e passar por essa fase da melhor maneira possível. No CBC, as consultas devem ocorrer de 6 a 12 meses nos primeiros 2 anos e pelo menos uma vez ao ano até completar 5 anos. No SEC, a gente tem o de grau baixo e o de alto risco. No de grau baixo, as consultas devem ocorrer de 3 a 6 meses nos 2 primeiros anos, sem a necessidade de exames de imagem. E no de alto risco, as consultas devem ocorrer a cada 4 meses nos 2 primeiros anos com ultrassonografia. Após isso, as consultas devem ser de 6 em 6 meses até completar 5 anos. Na profilaxia, é muito importante a gente fazer educação da população quanto aos fatores de risco, porque é isso que vai ajudar a pessoa a não desenvolver os carcinomas. A gente tem o autoexame regular, que ele é muito importante, evitar exposição ao sol sem protetor solar das 10 às 16 horas, o fator mínimo de proteção deve ser o 15, e devemos ensinar a população a fazer a aplicação correta do filtro solar, utilizando a regra da colher de chá. Aqui nós temos uma imagem que explica como fazer o autoexame, e é muito importante que essas imagens sejam espalhadas para a população, para eles entenderem como deve ser feito. No caso, a gente pode utilizar um espelho e um espelho de mão. E a regra da colher de chá é basicamente que no rosto, cabeça e pescoço, a gente deve passar 1 colher de chá de protetor solar, no braço e antebraço, 1 colher de chá também, frente e atrás do dorso, 2 colheres de chá, e na coxa e pernas, 2 colheres de chá. Bom, dando continuidade à apresentação, eu gostaria de trazer o tema do tratamento do carcinoma baso e espino celular. Antes de entrarmos propriamente dito nas técnicas para o tratamento, eu gostaria de reiterar e reafirmar a avaliação pré-tratamento, pois é ela que trará as maiores informações para a definição da técnica utilizada para o tratamento dessas lesões. Destacando aqui o uso do dermatoscópio, instrumento dermatológico, uma lente de aproximação que permite uma avaliação mais minuciosa da lesão, com uma descrição da anatomia tumoral ainda mais acurada, sendo o diâmetro, a pigmentação, as margens irregulares, e ela, com isso, trará mais informações para, no momento do ato, seja cirúrgico ou não, o cirurgião ter a maior quantidade de informações na hora de ressecar ou matar essas células tumorais. Além disso, dentro da anatomia tumoral, o local da lesão, se ela é uma lesão de alto risco, por estar no local de alto risco ou pelo tamanho, e ainda assim, fatores clínicos. O que eu quero dizer com isso são os fatores do paciente, ou seja, idade, comorbidades, se esse paciente tem condições de entrar numa sala cirúrgica ou não. E também destaco aqui a avaliação histopatológica, pois com isso, buscando marcadores tumorais, a gente pode definir, estadiar melhor ainda essa lesão e
definir a agressividade do tratamento, da escolha terapêutica que a gente vai ter. A imagem aqui seria de uma dermatoscopia de um carcinoma basocelular em região malar. Dando sequência, eu trouxe aqui um algoritmo que ele é usado para a escolha terapêutica do carcinoma espinocelular, de baixo risco nesse caso. E aqui ele mostra alguns dos fatores que são levados em consideração na hora da escolha terapêutica. São eles tamanho, local da lesão, questões do paciente também. Tudo isso é levado em consideração e esse algoritmo ele traz um respaldo para a decisão do cirurgião, para a decisão do dermatologista que está conduzindo essa terapia. Bom, entrando agora propriamente dito nas técnicas, eu gostaria de começar com a cirurgia excisional convencional. Ela é a técnica mais amplamente utilizada. Principalmente, a sua recomendação se dá para carcinomas basoespinocelular de baixo risco, ou seja, traduzindo de algumas formas que isso pode ser traduzido. Carcinomas basocelulares menores que 10 centímetros ou carcinomas espinocelulares menores que 10 milímetros e 2 centímetros em regiões de baixo risco, ou seja, regiões fora do H da face, onde já é por si só uma região de alto risco, regiões do tronco são regiões de baixo risco, que seriam a tradução de carcinomas de baixo risco. Entrando mais propriamente na técnica, ela se trata de uma cirurgia, então é necessário antisepsia, é necessário anestesia. Essa anestesia ela pode ser tanto local quanto geral, como é o caso dessa imagem aqui. E isso pode ser um fator limitante para alguns pacientes. Mas a ressecção, a excisão do tumor, ela é feita em bloco. O cirurgião vai avaliar visualmente as margens do tumor e vai ampliar essas margens, ressecar tanto a massa tumoral quanto uma massa saudável em volta e retirar essa peça, essa amostra em bloco. Essa amostra, ela é recomendado que ela seja conduzida à análise histopatológica, principalmente para definir o tipo da lesão, se ela não foi definida ainda na avaliação pré-operatória, e também se as margens foram terapêuticas, ou seja, não restaram células tumorais no local. Para isso, o cirurgião ele utiliza uma convenção de margens terapêuticas. No carcinoma basocelular, essas margens são de 3 a 4 centímetros, e no carcinoma espinocelular, de 3 a 4 milímetros, e no carcinoma espinocelular, de 4 a 6 milímetros. Ainda nesse ponto, eu acredito que ele seja o ponto frágil dessa técnica. Com isso, eu gostaria de trazer esse estudo aqui, que é uma análise, é uma meta-análise, que ela estudou as margens terapêuticas utilizadas e a taxa de recorrência daqueles pacientes utilizando aquelas margens. Então, em 1.459 pacientes onde foi-se utilizado 5 milímetros de margem livre, a taxa de recorrência foi de 0,4%, próxima de 0,4%. Enquanto que, se utilizando 2 milímetros de margem terapêutica, a taxa de recorrência foi de 4%. Ou seja, apesar disso, nenhuma delas é perfeita, houve uma certa recorrência, mas isso mostra que a escolha da margem influencia no resultado terapêutico do paciente ao longo dos anos. Aqui, uma diferença de mais de 10 vezes em relação a 3 milímetros. Continuando na técnica em si, após a retirada da amostra, a lesão ela deve ser fechada. Em regiões de face, em regiões mais nobres, dá-se preferência para a utilização de retalhos.
pois eles trarão um resultado melhor, tanto estético quanto da cicatrização em si. Aqui nessa imagem, uma lesão em região nasal, que foi se utilizado um retalho em avanço para a cobertura dessa lesão, e aqui o pós-operatório imediato. Em seguida, aqui só mais um exemplo, uma ressecção de um carcinoma espinocelular dessa vez, localizado em região de lábio inferior, aqui ele sendo ressecado, e para reconstrução foi-se utilizado esse tipo de retalho, Karapanidzik, que ele é especial para a reconstrução de lábios e boca. Aqui, pós-operatório imediato, cicatrização e o resultado final. A próxima técnica é a cirurgia micrográfica de Mohs. Ela é muito semelhante à cirurgia convencional, pois também se trata de uma excisão do tumor da região lesada, porém, a grande sacada é a conciliação entre o cirurgião e o laboratório. Aqui, a sala cirúrgica ela é acoplada ao laboratório de análise histopatológica. Isso quer dizer o quê? O cirurgião vai realizar a excisão em bloco da lesão tumoral, vai enviar para o analista, o laboratório. O laboratório vai avaliar se essas margens foram terapêuticas ou não e vai lançar para o cirurgião um feedback imediato. Isso trará segurança na hora do término da cirurgia de que aquela lesão foi retirada completamente. Para ter uma acurácia ainda maior, o cirurgião, na hora da excisão da lesão, ele costuma fazer um mapeamento da amostra, normalmente em forma de relógio, pode ser marcado às 12 horas e às 6 horas, ou às 12, às 3, às 6 e às 9 horas. E o laboratório vai passar um feedback do local exato onde as margens precisam ser ampliadas. Isso torna uma lesão cada vez menor, retirando somente ou mais próximo do tecido necessário para ser retirado. E essa técnica consiste no padrão ouro de carcinomas de alto risco, principalmente devido à acurácia dessa técnica. Aqui, entrando em maiores detalhes da técnica, a amostra marcada com tinta para ajudar na avaliação do local da amostra, aqui ela sendo levada para análise laboratorial, o laboratório mostrando que as margens ainda não estão livres, necessitam do aumento das margens, e aqui o local onde essa margem deve ser ampliada. A próxima técnica é a curetagem e a eletrodissecção. Ela se trata de uma segunda linha de tratamento, também preconizada para tumores de baixo risco, e ela consiste na utilização de uma cureta e de um eletrocautério. O eletrocautério normalmente é o monopolar, sendo utilizado nos modos de dissecção e de fulguração. Consiste na curetagem e na dissecção sucessivas da lesão, e até que toda a massa tumoral tenha sido retirada. Essa avaliação se as margens foram realmente retiradas, se o tumor foi completamente retirado, é um pouco mais subjetiva, pois ela utiliza da sensação tátil do cirurgião, da sua experiência, pois o tecido tumoral normalmente é um tecido mais friável em comparação com o tecido saudável, que é um tecido um pouco mais rígido. Então, a partir do momento que o cirurgião percebe que teve a excisão completa, ele encerra a cirurgia e corrige o local da lesão. Ela tem uma taxa de recorrência um pouco maior que as anteriores e, por isso, ela é levada para segundo plano, caso o paciente não tenha acesso ou não tenha a possibilidade de realizar uma das outras cirurgias. As últimas 3 técnicas que eu falei
eram técnicas cirúrgicas de tratamento. Aqui, a crioterapia ou criocirurgia, apesar do nome, ela não é considerada uma técnica cirúrgica. Ela está à beira de uma terceira linha de tratamento. E no que ela consiste? Basicamente, na aplicação de nitrogênio líquido no local da lesão. Esse nitrogênio líquido, quando aplicado, ele pode atingir temperaturas de menos 120 graus, sendo que a temperatura necessária para levar à morte das células tumorais é de menos 50. Desculpa. Enfim, esse nitrogênio líquido aplicado vai levar à necrose do tecido e, consequentemente, à morte das células tumorais. Se trata de uma terceira linha de tratamento. Por ter uma avaliação um pouco mais difícil das bordas, se conseguiram destruir todas as células tumorais ali contidas, mas o seu benefício é não necessitar de anestesia. Então, pacientes de maior risco de entrar numa cirurgia, de serem expostos a esse dano, esse seria o benefício. Aqui, um aparelho de aplicação de nitrogênio líquido em spray aberto, que seria uma forma de aplicação demonstrada aqui nessa figura. Aqui, em sequência, eu trago o tratamento de uma lesão em região plantar e a terapia utilizada foi a criocirurgia. Aqui o resultado final. Aqui são formas de aplicação do nitrogênio líquido em spray aberto. E aqui são outras formas de aplicação do nitrogênio líquido. Aqui a comparação do spray aberto no meio, em relação à aplicação de uma haste metálica que está sendo resfriada por nitrogênio líquido, e aqui uma haste semelhante a cotonete. Essas duas formas de aplicação são vantajosas, por exemplo, para pacientes crianças, que o barulho do spray pode causar ansiedade e dificuldade na hora da terapia em si. Por último, eu gostaria de trazer a radioterapia, que também é uma terapia não cirúrgica e ela não é a primeira linha de tratamento, também não é a segunda, justamente pela sua imprecisão e pelo resultado estético que ela traz, que são piores que as outras técnicas mencionadas. Mas ela também está recomendada para pacientes que têm contraindicações para cirurgia e com uma taxa de recorrência muito alta, um tumor muito agressivo. Consiste na aplicação de radioterápicos diretamente no local da lesão. Como eu mencionei, tem resultados um pouco piores que as outras técnicas faladas, mas está aí para completar o leque de terapias possíveis. Dando continuidade à apresentação, vamos falar agora sobre lesão pré-carcinoma, que ela também pode ser chamada de ceratose actínica ou ceratose solar, que é uma proliferação atípica dos queratinócitos. E ela é denominada de lesão pré-carcinoma porque ela é uma lesão benigna que pode se desenvolver num carcinoma espinocelular. E a principal forma de desenvolver essa lesão é por exposição prolongada aos raios UV, principalmente o raio UVB, como dito anteriormente na apresentação. E por conta dessa lesão ser derivada, originada por conta de uma longa exposição prolongada, uma longa exposição solar, ela é muito comum de aparecer em scalp, principalmente em pacientes carecas, em rosto, no pescoço, nos ombros, no antebraço e nas mãos, na parte dorsal, que é onde fica mais exposto ao sol. E ela é muito comum de aparecer, de se desenvolver em homens de idade mais avançada e principalmente de pele clara. E aqui embaixo tem algumas imagens sobre essas lesões, de como elas se apresentam na pele. E o diagnóstico, ele é feito, como já foi dito anteriormente, ele é feito principalmente por exame físico, avaliação visual, estática e dinâmica, na qual as lesões se apresentam menores de 1 centímetro de diâmetro, com uma característica áspera e avermelhada. É bem característico mesmo, como podemos ver nas imagens aqui.
E o tratamento, ele tem alguns fatores a serem considerados, como o número das lesões, a distribuição, as suas características, a preferência do paciente, não podemos esquecer disso, a tolerância do paciente aos efeitos colaterais, porque a maioria dos tratamentos tem efeitos colaterais, e a disponibilidade e o custo do tratamento. E esse tratamento ele é dividido basicamente em quando o paciente tem lesões isoladas e quando ele apresenta múltiplas lesões. Quando ele apresenta lesões isoladas, nós utilizamos a crioterapia e procedimentos cirúrgicos, como dito anteriormente, explicado. E quando o paciente apresenta múltiplas lesões, nós optamos por tratamentos tópicos, principalmente se essas lesões são menores, com diâmetro menor, que é o fluorouracil, imiquimod e a terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica ela é feita através do uso de uma droga que é sensível à luz, e quando aplicamos a luz, principalmente azul e vermelho, esse medicamento ele destrói as células cancerígenas. Agora, falando sobre a estratificação de risco e a recorrência dessas lesões, nós temos que levar em consideração o tamanho e o local que essas lesões aparecem, principalmente, e elas são tidas como alto risco quando em áreas L, que é dito como tronco e extremidades, exceto mãos e pés. Na área M, quando o seu diâmetro é maior que 10 milímetros, e essa área M é bochecha, testa, escalpo, pescoço. E na área H, que é a face central, olhos, nariz, boca, qualquer tamanho dessa lesão que se apresente nessa região, ela é tida como uma lesão de alto risco. Então, ela tem que ter um acompanhamento muito mais intenso, um estadiamento muito mais efetivo. E, além disso, os imunodeprimidos são tidos como pacientes de alto risco. Imunodeprimidos que apresentam esse tipo de lesão são tidos como alto risco, e eles apresentam um mau prognóstico. Radioterapias prévias também são fatores de risco para a recorrência dessas lesões, porque qualquer recorrência de lesão em área... Não, corta essa parte, só deixa a parte da radioterapia com alto risco. E um outro fator é o sistema neurológico. Quando o paciente apresenta sintomas neurológicos, sintomas de acometimento perineural, como dor, queimação, ardência, parestesia, paralisia, diplopia e visão turva, também já é considerado como alto risco. Além do padrão desmoplásticos, que ele é um padrão que, quando aparece, tem uma grande chance de recidiva, e o padrão basoescamoso, que ele tem uma grande chance de fazer metástase. E aqui está o quadro que mostra a classificação do fator de risco de recorrência e metástase. Agora, falando sobre o tratamento das lesões que apresentam recorrência, o principal objetivo do tratamento é a remoção completa do tumor e a preservação funcional daquela área acometida. E a decisão desse tratamento ela é compartilhada com o paciente. Primeiro, a gente precisa ver se aquele paciente se sente à vontade de fazer aquele procedimento, se ele vai suportar os efeitos colaterais, e entre outros. Dentre os tratamentos da recorrência, tem a curetagem e a eletrodsecção, que são feitos para lesões de baixo risco, e a cirurgia de excisão, que ela não é muito utilizada, porque quando há recorrência dessa lesão, se dá preferência para a cirurgia micrográfica de Mohs, porque ela já é uma lesão que já é tida como alto risco. Além disso, nós podemos usar a radioterapia, principalmente quando o paciente não se sente à vontade ou se ele já fez uma cirurgia anteriormente. E, por fim, não podemos esquecer do acometimento linfonodal. Se o paciente apresenta um acometimento linfonodal, principalmente em linfonodos posteriores, cervical posterior, é de suma importância fazer a ressecção desses linfonodos, porque ali provavelmente é um antro de malignidade, a chance de desenvolver uma malignidade ali é muito maior.
E a ressecção é dada da seguinte forma: se tiver apenas um linfonodo, e esse linfonodo for maior que 3 centímetros, nós fazemos a ressecção ipsilateral, só daquele linfonodo. Se apresentar mais de um linfonodo com mais de 3 centímetros do mesmo lado, ou seja, na mesma cadeia, nós ressecamos a cadeia toda. E se o acometimento linfonodal for bilateral, nós fazemos a ressecção bilateral. E é de suma importância também lembrar que após a ressecção, utiliza-se a radioterapia como tratamento adjuvante, para diminuir assim, ainda mais a chance de recorrência. E é isso. Muito obrigada.